Bom, a reportagem da Rádio Arco-Íris e da Folha de Araputanga conversa com o defensor público de Araputanga, Dr. Carlos Wagner. Doutor, vem aí, como todos sabemos, o governo está contingenciando o recurso de toda forma e tem a questão do orçamento. Essa questão está atingindo a defensoria? Primeiramente, quero cumprimentar todos os seus ouvintes e agradecer a sua disponibilidade em permitir que a Defensoria Pública fale, divulgue um pouco das suas atividades, inclusive dessa questão orçamentária. Então, Sebastião, a Defensoria Pública tem sofrido este ano de 2017 uma insuficiência no seu orçamento e recursos financeiros, de modo que, com tristeza, a gente informa que o Defensor Público Geral já se viu compelido a suspender o atendimento em 15 núcleos da Defensoria Pública, Então, nós estamos aí dialogando com a sociedade, dialogando com o governo, com os deputados estaduais, para que tenha uma atenção especial com relação à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que é a instituição fundamental e imprescindível, para a promoção dos direitos humanos, e é a instituição que fornece assistência jurídica, judicial e extrajudicial para as pessoas mais abastadas da sociedade, que não tem condições de contratar advogados, para resolver os seus problemas. Araputanga ainda não tem nenhuma notícia de fechamento, da instituição, mas ficamos temerosos de que, se não houver um incremento no orçamento para o ano de 2018, medidas drásticas, tais como fechamentos de núcleo, poderão ocorrer novamente. Doutor, na região, algum núcleo já foi fechado? Sebastião, o núcleo de Rio Branco foi suspenso o atendimento lá por falta de orçamento, por insuficiência financeira. Lembrando que a comarca de Rio Branco era atendida por um defensor público lotado na comarca de Mirassol do Oeste e que estava prestando atendimento lá de forma cumulativa. Há exemplo aqui de Araputanga também, em que eu, particularmente, respondo pela comarca de Jauru, porém, como o núcleo ainda não foi estruturado, eu me vejo na impossibilidade de comparecer lá para fazer os atendimentos. Doutor, para 2018, existe o risco do núcleo de Araputanga da Defensoria deixar de funcionar? Sebastião, eu não tenho essa informação ainda. É claro que o desejo, o nosso desejo, e principalmente do Defensor Público Geral, é jamais fechar núcleo. Então, assim, com relação ao núcleo de Araputanga, não tenho nenhuma informação concreta, nem mesmo remota, de que existe risco de fechamento. Mas não podemos ignorar o fato de que, em havendo a repetição do orçamento da Defensoria Pública de 2018 com o orçamento de 2017, eu penso que vários núcleos poderão ser fechados e aí a gente não sabe se Araputanga poderia ser um desses núcleos. Doutor, para o cidadão, qual é a consequência do fechamento de um núcleo da Defensoria? Sebastião, é lamentável que haja um fechamento do núcleo. O fechamento do núcleo aqui, de qualquer núcleo da Defensoria Pública, ela representa, em outras palavras, menos direitos, menos inclusão social e mais prejuízo à população mais carente. Pois é a Defensoria Pública a instituição que leva as necessidades desses cidadãos mais necessitados ao Poder Judiciário. Então, assim, uma consequência concreta que pode ocorrer advir de um fechamento do núcleo, a falta de assistência jurídica com relação ao direito de saúde, precisar de medicamento, o idoso, a mulher vítima de violência doméstica, a criança que às vezes não terá a possibilidade de buscar o direito seu a ter uma creche, são as pessoas que são acusadas de crimes, não terão a sua defesa assistida por um defensor público. Então, assim, a consequência drástica, mais direta, vai ser em detrimento da população mais carente, realmente. Doutor, a própria Defensoria em Araputanga e nos outros núcleos tem condições de contingenciar ainda mais? Olha, hoje nós já vai fazer alguns meses já, por conta já dessa insuficiência financeira, o horário da Defensoria Pública foi reduzido. No ano de 2016, a Defensoria Pública ela tinha um horário de expediente das 8 da manhã até as 12 horas e das 14 até as 18. Por conta de economia, em razão dessa insuficiência financeira, o horário foi reduzido para as 12 às 18 horas.
Então a gente teme que qualquer outra medida mais drástica pode acontecer se não houver aí um incremento, né, a mais no orçamento da Defensoria Pública. Eu penso que esse contingenciamento do Poder Executivo deve ocorrer, né, em outras áreas que não aquela que atinge diretamente a população mais carente e a que mais precisa do serviço público. Você, amigo ouvinte, ouve o defensor público de Araputanga, Dr. Carlos Wagner. Doutor, de quanto seria o orçamento para a Defensoria Pública funcionar? Apenas para que o nosso ouvinte tenha uma ideia da real condição da Defensoria hoje. Sebastião, nós sabemos que todo o Brasil atravessa um momento de dificuldade, né, financeira muito grande. O estado de Mato Grosso aí não é diferente. Graças a Deus ainda não chegamos aos exemplos do estado do Rio de Janeiro, em que está havendo atraso de salários, né? Ao estado do Rio Grande do Sul. Mas mesmo diante dessa crise que assola o nosso estado, a Defensoria Pública ela tem buscado um incremento orçamentário. E hoje, em números, precisaríamos, para reabrir esses núcleos fechados e para atender todas as comarcas do estado de Mato Grosso, ou seja, onde houver um juiz, haverá um defensor público, precisaríamos hoje de no mínimo 200 milhões de reais. Doutor, e as autoridades locais, prefeito, vereadores, a própria população, podem se mobilizar? Sebastião, muito pertinente a sua pergunta. Com certeza que sim. Até conclamo aos cidadãos, à população da cidade de Araputanga, que cobrem, né, dos seus representantes providências, né, dos mais variados assuntos e, por que não, também da Defensoria Pública. Eu mesmo já estou agendando uma reunião com os vereadores da Câmara Municipal de Araputanga para solicitar o apoio deles, né, no sentido de levar ao chefe do Poder Executivo e aos respectivos deputados do nosso estado, né, esses reclames da Defensoria Pública por mais orçamento, por condição mais digna. Então, assim, em resposta à sua pergunta, é claro que sim, que todos podem colaborar, né? Seja falando com o seu representante, seja repercutindo matérias de interesse, né, da Defensoria Pública. Por que, Sebastião? Em outras palavras, a Defensoria Pública é instrumento de cidadania. Quanto mais Defensoria Pública, menos desigualdade. Quanto mais Defensoria Pública, mais acesso, mais direitos. Então, é essa a ideia e a missão da Defensoria Pública. E lembrando, Sebastião, que numa pesquisa recente agora, pedida pelo Conselho Nacional do Ministério Público, ou seja, uma pesquisa feita no âmbito do Ministério Público, foi revelado que a Defensoria Pública foi considerada a instituição mais importante, mais confiável do país. Não só do sistema de justiça, composto pelo Poder Judiciário e Ministério Público, procuradorias, como também estando às vezes até à frente da própria Polícia Militar, Poder Executivo, Poder Legislativo. Nessa última pesquisa, a Defensoria Pública ela teve uma aprovação de 92,4% dos entrevistados. Ou seja, mais que comprovado que é uma instituição essencial ao funcionamento do país, à garantia dos direitos. Bom, eu conversei e você ouviu, amigo ouvinte, o defensor público de Araputanga. Doutor, lamentamos as condições atuais e esperamos que o orçamento possa suprir as necessidades da Defensoria para o próximo ano. Enquanto isso, agradecemos pela entrevista concedida e os microfones, desde já, ficam à disposição. Muito obrigado, Sebastião. Eu que agradeço a sua disponibilidade em sempre estar abrindo as portas, né, da rádio e do site para a divulgação de nossas atividades. Tenha certeza que no que precisar, a Defensoria Pública estará ombreada com as necessidades sociais, com as necessidades dos mais carentes, e contamos aí com a sua colaboração também para ajudar a divulgar não só o trabalho da Defensoria Pública, como essa nossa necessidade de uma incrementação orçamentária mais condigna e melhor. Meu muito obrigado e bom dia a todos.